Espalhados em sua mesa estavam cadernos rabiscados, folhas com anotações e diagramas feitos à mão. Havia esboços de vegetais, grãos, carnes, tudo estudado até o último detalhe. Han Fong tentava entender a lógica por trás da sua energia verde, mas era frustrante. Com a soja, por exemplo, sua taxa de sucesso era de apenas 1 em cada 10 tentativas. Já com carne, ele não tinha conseguido nenhum avanço desde a primeira tentativa. E ali, encarando um único grão de soja na palma da mão, decidiu tentar novamente. A energia esverdeada brilhou nos seus dedos. O grão reagiu, como se absorvesse o poder. Por um segundo, tudo parecia promissor. Mas então, uma explosão de energia o fez recuar. O grão havia se transformado em uma massa escura instável, o tal buraco negro com que ele já estava familiarizado. E dessa vez, a frustração bateu mais forte. Seus ombros cederam, a respiração pesou. Ele olhou para a mão e apertou o punho, esmagando aquela falha mutante. Não! Eu não vou parar por aqui. O fracasso era comum, sim, mas a desistência nunca foi uma opção. Com determinação, ele jogou a substância fora e voltou a preparar outra tentativa. A noite mal tinha começado. O relógio marcava quase meia-noite, mas ele continuava ali suando, testando, errando, testando de novo. As olheiras já marcavam seu rosto e os dedos estavam trêmulos, mas Han Fong sabia. Aquele era o preço do avanço. E finalmente, a vitória. Um pé de soja verde, fresco e saudável brotou à sua frente. Ele caiu de joelhos, exausto, sem camisa, com o corpo encharcado de suor. Estava morto de cansaço, mas sorria. Havia conseguido. Um passo de cada vez, ele estava dominando a luz. Em sua frente, 7 plantas saudáveis e uma pilha de buracos negros. Sucesso e fracasso lado a lado. Ele começou a entender algo crucial. O poder verde exigia quantidades exatas de energia. Cada alimento tinha seu padrão próprio. Se errasse o tempo ou a intensidade, a falha era inevitável. O equilíbrio era tudo. Foi quando uma lembrança antiga veio à mente. Um velho jogo de dança virtual. Setas que se moviam na tela, exigindo precisão milimétrica. Han Fong visualizou aquilo como uma metáfora. A luz verde era como um jogo de ritmo. Cada segundo precisava ser sincronizado. Uma batida fora do tempo. E tudo ia pelos ares. Ele fechou os olhos, respirou fundo e visualizou setas, comandos, pulsos de energia. Canalizou o fluxo com o foco de quem dança na beira do abismo. E então, como num passe de mágica, perfeito! A planta surgiu, verde, viva, saudável. Consegui! Gritou. Mas ainda havia um desafio maior, a carne. Na cozinha, colocou lado a lado uma tigela de carne crua e outra de soja. Encarou ambas. Vamos ver se você é realmente o problema? Murmurou, fixando o olhar na carne. A diferença era brutal. Carne era densa, instável, exigia muito mais energia. E quando falhava, virava uma gosma preta nojenta com cheiro de esgoto. Mesmo assim, Han Fong respirou fundo e começou o processo. Primeiro, tentou deduzir o tempo ideal de energia. Misturou luz verde e vermelha, ajustando a intensidade, calculou, mediu e errou. A carne explodiu no seu rosto, cobrindo-o de líquido preto. Era como se estivesse sendo cuspido pelo universo. Mais uma tentativa. Outra falha. Menos tempo. Fracasso. Mais energia. Mais sujeira. A cada tentativa, o caos na cozinha só aumentava. E a frustração também. Han Fong gritou, coberto até o pescoço daquela gosma escura. Por que é tão difícil? O chão estava escorregadio, as paredes pingavam e o ar fedia como um cadáver apodrecido. Mas ali, no meio daquilo tudo, Han Fong fechou os olhos e meditou. De novo, com calma. Silêncio, respiração controlada, fluxo redirecionado. Os segundos passavam lentamente. As luzes vermelha e verde pulsavam como um metrônomo. Era a hora. Ele sabia. Canalizou tudo o que tinha. E a carne começou a brilhar. E então, pela primeira vez, deu certo. Ele caiu no chão com um sorriso de vitória. Ao seu lado, uma bela peça de carne vermelha, fresca, macia e perfeita. Eu consegui. O corpo tremia. Ele não aguentava mais.
a visão embaçava. Mas antes de desmaiar, sussurrou: agora eu sei como fazer. A cena corta para a neve lá fora. O caos climático agora passava nos noticiários. A maior nevasca dos últimos 100 anos. Evitem sair. Permaneçam em casa. A voz da repórter ecoava pela sala, enquanto Han Fong dormia jogado no sofá, quase sem vida. Parecia uma marionete sem cordas. O governo fazia promessas vazias. Estamos tomando todas as medidas. Mas Han Fong sabia que tudo aquilo era mentira, que nada seria feito de verdade. Assim como no passado, era só questão de tempo até tudo desmoronar. Internet, luz, transporte, tudo pararia. Espreguiçando-se lentamente, ele se sentou no sofá. Ainda cansado, mas atento, sabia que estava no começo de algo muito maior. O celular vibrou, era o grupo do condomínio. Vamos ver no que essa galera tá surtando agora, pensou. No chat 3D animado, o caos reinava. Alguns falavam em esperar a ajuda do governo, outros falavam em saquear supermercados. Tio Lo então entrou em cena soltando a bomba. Vocês realmente acreditam nessas notícias? Se o governo quisesse ajudar, já teria mandado comboios de suprimentos. O que está vindo são tanques. A galera surtou. Guerra! Como assim? O que a gente faz? Han Fong leu com desconfiança. Aquilo soava familiar demais, quase como um eco da sua vida anterior. Parece que as coisas vão descer a ladeira de novo. Zhang, o homem dos óculos, tentou assumir o controle. Precisamos agir por conta própria. Já tem gente sem comida. Se esperarmos ajuda, vamos morrer. Ele sugeriu que quem tivesse estoque ajudasse os vizinhos. Para provar seu ponto, se ofereceu: vou doar metade dos meus suprimentos. Quem precisar, fale comigo. A atitude dele comoveu alguns. Mas Wu Quan, como sempre, trouxe o caos de volta. E a nossa querida Riona? Vai doar também? O chat ficou em silêncio. Riona ficou furiosa. Você tá me cobrando isso por causa daquilo? Respondeu com tom defensivo. Eu não tenho comida nem pra mim? Um de seus seguidores logo a defendeu. Por que não pede pra outra pessoa, seu maluco? Wu Quan deu de ombros. Tudo bem, mas se a gente não consegue nem ajudar quem tá do lado, então não adianta pedir união. A frase pesou, e como se fosse um estalo coletivo, um morador se levantou. Eu vou doar! Outro seguiu. E outro! Em poucos minutos, medicamentos, roupas, alimentos, até garrafas térmicas começaram a ser organizadas. No meio do apocalipse, um lampejo de solidariedade surgia. G sabia. Isso era só o começo. O homem dos óculos agradeceu em nome dos proprietários mais necessitados. Em seguida, sugeriu eleger alguém para ser o encarregado pelos mantimentos doados, já que a quantidade era considerável. Assim foi criado um comitê provisório com o homem dos óculos como líder. Esse grupo emergencial cuidaria da organização e planejamento dos suprimentos coletados. Han Fong não conseguiu segurar a risada. Ele também lembrava desse momento de sua outra vida. E se sua memória não falhava, o tal comitê era só fachada para desviar os recursos dos ingênuos que acreditassem nele. Os dias passaram e, sem que notassem, já se completavam 6 dias desde o início da Era Glacial. Já era 19 de julho e os termômetros marcavam 40 léres do lado de fora. O aquecimento central havia parado por completo, vencido pelas temperaturas extremas. Todos buscavam maneiras de manter o calor corporal e evitar o congelamento. Era como reviver sua existência passada, e ainda era só o começo. A tendência era piorar cada vez mais, mas nada disso preocupava Han Fong. Seu sistema térmico individual era eficiente e duraria por muitos anos. Enquanto isso, ele se divertia jogando videogame com diversos petiscos e bebidas ao redor. Um copo de coca gelado e um pedaço de bolo chamavam a atenção. Para ele, o que estava do lado de fora era só um pesadelo distante. Até que o telefone tocou. Quando atendeu do outro lado da linha, alguém se identificou como o responsável pelo Bloco 8. Como Han Fong era dono do AP 1801 e fazia parte daquele bloco, foi solicitado que ele se dirigisse ao subsolo para ajudar a tirar a neve da entrada. E que, ao chegar, deveria assinar a lista de presença como os demais. Han Fong escutava calmamente enquanto tomava sua bebida. Mas, ao entender que teria que encarar a neve do lado de fora, se irritou na hora.
Afinal, a quantidade de neve naquele momento era absurda, e tentar limpá-la manualmente beirava a insanidade. Cerca de meia hora depois, apareceu no saguão principal do primeiro andar com cara de poucos amigos. A única razão de Han Fong se juntar ao grupo de limpeza era evitar confusão com os moradores. Não queria que suspeitassem de seus mantimentos estocados. Mas ao verem a entrada coberta de neve até o alto, todos ficaram assustados com o nível do acúmulo. O esforço feito no dia anterior tinha sido inútil. Decidiram então abrir a porta primeiro para entender o tamanho do desafio. Um sujeito gordinho com cachecol laranja chamou Han Fong para ajudá-lo. Mesmo contrariado, Han Fong foi até a porta. Junto com mais dois, contaram até 3 e empurraram a porta com força. Assim que conseguiram abrir, uma rajada de vento gélido invadiu o lugar. A nevasca do lado de fora era brutal. Sem as roupas adequadas, todos teriam sofrido queimaduras de frio. O vento era tão forte que fez todos fecharem os olhos. Han Fong começou a tremer violentamente por causa do frio. Era perigoso demais ficar ali. Sair seria um convite à morte. Foi então que uma voz conhecida se fez ouvir. Sem nem precisar olhar, Han Fong soube de quem se tratava. Claro, era Lezi. Sempre com sua postura ousada, chamou todos de frouxos. Dizia que só faltava coragem para agirem. Han Fong ficou boquiaberto ao vê-lo vestido de forma leve, como se estivesse no inverno comum. Alertou Lezi que aquilo não era brincadeira. Tentaram convencê-lo a esperar a nevasca passar, mas como sempre, Lezi fez pouco caso. Tragou o cigarro com desprezo e avançou rumo à neve como se fosse um herói. Em segundos, ele desapareceu no meio do branco, abrindo um pequeno caminho atrás de si. Passaram-se menos de 30 segundos até que seus gritos por ajuda ecoassem. 2 moradores correram para resgatá-lo. Lezi foi puxado de volta para dentro com o rosto azulado e tossindo sem parar. Fecharam a porta com pressa. Han Fong, preocupado, perguntou se ele estava bem, mas Lezi tremia tanto que não conseguia responder. Diante disso, Han Fong ordenou que encerrassem tudo. Não havia como saber quando o tempo melhoraria. Sugeriu que assinassem presença com o responsável no estacionamento e voltassem para dentro. Estava claro que a nevasca tinha superado qualquer capacidade humana. Lá embaixo, o estacionamento havia se tornado um ponto de encontro. O homem dos óculos tentava acalmar os moradores. Disse que a neve era intensa demais para ser removida naquele momento. A melhor opção seria esperar uma melhora no clima. Além disso, o local serviria também como central de doações para os mais necessitados. Já Han Fong, assistindo a tudo, estava visivelmente incomodado. Esperava na fila para assinar a lista de presença. Ao ver o homem dos óculos, se perguntou se ele era o tal Zhang, o mesmo que no passado liderou o comitê que desviava recursos. Ao mesmo tempo, Yang agradecia publicamente a todos pelas contribuições. Disse que não esperava tamanha generosidade. Os recursos doados ajudariam qualquer um que enfrentasse problemas durante esse período difícil. Repetiu o agradecimento. Agora em nome dos vizinhos sem condições. O grupo sorriu, convencido de que tudo seguiria bem dali em diante. Começaram a elogiar uns aos outros, diziam que estavam fazendo o certo, que unidos superariam qualquer desafio. Han Fong apenas soltou um suspiro sarcástico. Pensou consigo mesmo que aquilo ainda estava longe do fim. A neve não daria trégua, e em breve todos se arrependeriam. Após assinar, Lezi, ainda trêmulo, avisou que iria subir. Han Fong assentiu. Mas então, alguém conhecida surgiu no meio da multidão. Era ninguém menos que a enfermeira-chefe Jean. Carregando caixas pesadas, tentava abrir caminho entre as pessoas. Um esbarrão quase a derrubou, mas Han Fong a segurou a tempo. Ao vê-lo, ela arregalou os olhos de surpresa. Reconheceu Han Fong de imediato e logo perguntou sobre sua perna. Estaria curada? Han Fong soltou a moça e, gesticulando bastante, inventou uma desculpa qualquer. Disse que sempre teve um tempo de recuperação muito acelerado. Para ele, um tornozelo quebrado não era nada. Em poucos dias, já estava andando normalmente. E sendo alguém naturalmente crédula, Jean acreditou de imediato, encantada com a recuperação milagrosa de Han Fong. Ele se ofereceu para carregar as caixas, mas ela recusou. Ainda assim, ele insistiu. Jean disse que estavam muito pesadas. Não tem problema, sou forte o suficiente. Considere isso um agradecimento por me tratar no hospital, respondeu ele. Ela então concordou. Han Fong quase caiu quando pegou as caixas. O peso era absurdo.
perguntou o que havia dentro. Jean disse que eram suprimentos médicos que ela estava doando. Vendo a dificuldade dele, sugeriu que ela mesma carregasse, mas Han Fong respondeu que estava tranquilo. Jean comentou que, apesar da aparência frágil, era mais forte do que muitos homens. Pediu para que ele não se esforçasse à toa. Curioso, Han Fong quis saber se ela sempre foi assim forte. Ela respondeu que não, havia uma razão por trás disso. Mas ao notar o olhar curioso de Han Fong, recuou e disse que era bobagem, nada importante. Mudou de assunto e comentou que ainda não sabia o nome dele. Han Fo, me chamo Han Fong. Ela se apresentou também. Sou Jian Xue. É um prazer. Ao ver o sorriso encantador de Jean, Han Fong ficou sem graça e corou. Jean então perguntou o que ele fazia da vida. Atualmente, tô desempregado, respondeu. Jean pareceu surpresa. E Han Fong, percebendo, retrucou. Ué, qual o problema em estar sem trabalho? Antes que ela pudesse responder, alguém esbarrou nela e a empurrou contra Han Fong. E o que bateu primeiro foram seus melões, deixando Han Fong paralisado. Ela recuou rapidamente, pedindo desculpas. Ele disse que estava tudo certo, não era culpa dela. Mas quem passava ali era Riona, que ao ver a cena foi direto ao ponto. Por que não avisou que estava no estacionamento? E então agarrou o braço dele? Riona, em um gesto possessivo, colou seu corpo no de Han Fong, pressionando os seios contra ele. E ao notar Jin ali, perguntou se eram amigos. Antes que Han Fong dissesse qualquer coisa, Jin já havia se afastado, levando suas caixas e claramente constrangida. Jenny disse que os dois podiam continuar a conversa enquanto ela se dirigia até a central. Não havia necessidade de atrapalhar mais Han Fong. Ela agradeceu pela ajuda e comentou que conseguiria levar as caixas sozinha até seu destino. Com isso, saiu apressada. E Han Fong apenas respondeu com um breve, tá bom. Jenny saiu em disparada como se fosse um simulado de evacuação. Han Fong observou o jeito apressado de Jenny se afastando e perguntou a Riona por que ela tinha interrompido. Ela apenas sorriu largamente e explicou que só queria cumprimentar a enfermeira. Disse que estava ali para pegar mantimentos, mas ao ver Han Fong, resolveu tirar satisfação por ele não tê-la procurado como havia prometido. Eu fiquei preocupada. Vai que algo te aconteceu, disse ela. Han Fong coçou a nuca sem graça e riu nervosamente, dizendo que estava quase mandando mensagem. Riona, por sua vez, o acusou de mentir. Disse que havia acabado de vê-lo todo animado conversando com Jin. Então, com uma expressão doce e um olhar pidão, Riona perguntou se ele tinha alguma comida extra no AP. Se sim, será que ele podia dividir um pouco? Ela estava ficando sem suprimentos? Han Fong soltou um sorriso de canto. Disse que não tinha muita coisa, mas que podia separar um pouco para ela sim. Porém, ele lembrou que ela não respondeu a mensagem que havia mandado dias antes. E então sugeriu meio provocador. Por que não passa uns dias lá em casa comigo? Ao ouvir isso, Riona ficou sem palavras, surpresa com a audácia repentina de Han Fong. Ela se recompôs e disse que não tinha entendido bem o que ele quis dizer. Mas se ele quisesse conversar, podia chamá-la online? Han Fong, vendo que ela não comprou a ideia, virou as costas e disse que ia embora. A cara dela fechou na hora. E percebendo que ele não estava brincando, segurou o casaco dele e pediu que esperasse. Riona comentou que achava que ele tinha mudado nos últimos tempos. Perguntou se ele estava duvidando dos sentimentos dela. Reafirmou que sempre foi sincera e não queria que ninguém pensasse que estava com ele só por interesse. Disse isso com aquele olhar dramático e inocente que ela sempre usava para convencer seus fãs. Han Fong, por dentro, sabia muito bem o jogo dela. Se não tivesse morrido uma vez, teria caído de novo. Parte dele queria arrancar aquela máscara falsa imediatamente. Mas isso seria simples demais. Além disso, ele precisava descobrir quem era o homem por trás dela. E nesse instante, teve uma ideia que poderia mudar tudo. Era só repetir o que tinha feito na outra vida. Se fizesse do mesmo jeito, Riona acabaria trazendo o namorado de volta. Ele só precisava ter paciência. Com isso, mudou o plano e disse a ela que tudo aquilo era brincadeira. A resposta dela foi um susto visível. Han Fong segurou seus braços e reforçou que estava apenas zoando. E garantiu que no dia seguinte deixaria com ela alguns mantimentos. Riona, satisfeita, sorriu e elogiou Han Fong, dizendo que ele era o melhor. Se afastou animada, acenando e dizendo que voltaria primeiro. Se ele quisesse conversar de novo, podia chamá-la online. Han Fong apenas desejou que ela se cuidasse e acenou de volta.
Quando ela se virou para ir embora, exibia um sorrisão de vitória. E Han Fong também sorriu, embora por um motivo bem diferente, enquanto observava Hyuna se afastar. Então, 2 dias se passaram lentamente, como se o tempo arrastasse os minutos. A nevasca do lado de fora não dava trégua, piorava. Mas Han Fong não se importava nem um pouco. No seu apartamento, Hyuna ligava sem parar, perguntando se ele ia mesmo entregar os mantimentos. As mensagens chegavam uma atrás da outra. Mesmo assim, Han Fong ignorava tudo. À sua frente, um prato caseiro delicioso fumegava. Ele deu uma garfada e fechou os olhos de prazer. Estava ótimo! Uma refeição quente e perfeita para aquele clima congelante. Enquanto comia, refletia sobre os experimentos recentes que o levaram a confirmar 2 pontos. A primeira conclusão: carne não cresce infinitamente. Existe um limite natural. Ele não conseguiu fazer um pedaço inteiro se expandir além do normal. Mas durante os testes, descobriu algo inesperado, uma brecha para burlar essa limitação. Desde que certos critérios fossem respeitados, com os hashes em mãos e segurando um pedaço de carne, explicou que usava metade da soja para plantar novamente e consumia a outra parte. Isso garantia um ciclo constante e agora aplicaria o mesmo princípio na carne. Dividiu um pedaço em 2 e começou a cultivá-los. Cada metade crescia de novo até atingir o tamanho original. Sob influência das 2 luzes, bastava metade do bife, junto de um pouco de soja, para gerar outro pedaço completo. Depois desse sucesso, Han Fong fez vários testes para intensificar o processo. Agora, tinha uma fonte quase ilimitada de carne e soja. Sentia-se vitorioso. Com essa técnica, estava garantido por muito tempo. Não precisava se preocupar em ficar sem comida. Enquanto isso, na TV, um repórter ainda tentava suavizar a gravidade da situação. Era 2 de agosto, 19 dias de nevasca. E mesmo na ilha Bodo-Ri, a 78 quilômetros do Equador, os termômetros marcavam 42 graus. O repórter dizia que toda a ilha estava quase enterrada sob gelo e neve. O oceano ao redor congelava tão rápido que podia-se ver o processo a olho nu. E o mesmo cenário se repetia em vários países próximos à linha do Equador. Dentro do apartamento, Han Fong vestia roupas comuns e bebia vinho tinto com tranquilidade. Ria sozinho, sabendo que a realidade era muito pior do que o que estavam mostrando. De repente, um estrondo sacudiu tudo. O chão tremeu e o vinho quase caiu da taça. Ele correu até a janela e puxou a cortina. Do lado de fora, uma explosão. Era a 7ª em poucos dias. A cidade estava um caos. Mesmo assim, Han Fong não se preocupava. Seu apartamento era reforçado, praticamente uma fortaleza. Segurança não era o problema. Foi então que outro barulho chamou a atenção. Olhando para o céu, viu helicópteros militares cruzando os ares. Han Fong ficou surpreso. Era a primeira vez que via um helicóptero militar tão de perto, ainda mais em grupo. "Caramba, quantos helicópteros!" exclamou, abrindo o celular para checar o grupo do prédio. Ele sabia que aquilo ia causar um rebuliço entre os moradores. E acertou. No estacionamento subterrâneo, o clima era tenso. As pessoas brigavam por comida e itens essenciais. Muitos aproveitavam o momento para tirar vantagem, o que gerava ainda mais conflito. Até quem já havia contribuído com doações passava pela mesma dificuldade. Nesse momento, o homem dos óculos apareceu junto do pessoal do comitê. Avisou que qualquer morador em necessidade poderia buscar suprimentos no ponto de coleta no subsolo. Tudo sem custo. Han Fong também tinha voltado ao estacionamento. Como vinha vivendo no conforto do seu AP, o impacto do frio era duro. Mesmo todo agasalhado, tremia sem parar e espirrava frequentemente. O frio lá fora era outro nível. Ele pensava que se não fosse para obter informações, nem teria saído. Ao andar mais um pouco, viu vários moradores impacientes em filas. Ficou surpreso, o comitê estava mesmo distribuindo mantimentos. Isso não tinha acontecido na vida anterior. Lá, houve uma rebelião. Se a memória de Han Fong estivesse correta, era o comitê o verdadeiro culpado. Mas agora, parecia que algo tinha mudado. Eles estavam realmente ajudando, não enganando. Isso indicava que talvez o futuro estivesse tomando um rumo diferente. E Han Fong queria entender o motivo. Como seu objetivo era exatamente coletar esse tipo de informação, resolveu investigar melhor. O painel eletrônico exibia uma visão aérea do local de distribuição lotado. Enquanto se deslocava pelo estacionamento,
notava que havia muito mais gente em apuros do que lembrava. E mais doações também. De longe, uma confusão se formava. Um homem irritado gritava que havia doado várias caixas no início, mas agora recebia apenas aquilo. O homem dos óculos respondeu com calma, dizendo que todos recebiam a mesma quantidade. O sujeito gordo e de óculos não gostou nada. Inconformado, ele mostrou os poucos itens que recebeu e exigiu seus mantimentos de volta. Jang manteve a educação e explicou que isso não era possível. Pediu compreensão, lembrando que a crise ainda estava em curso. Esperava que ele enxergasse a situação como um todo. Foi quando o resto das pessoas se virou contra ele, dizendo para ele parar com aquele escândalo. Jang, o irmão mais velho do comitê, já tinha prometido que compensaria o homem quando tudo voltasse ao normal. Então, por que ele ainda insistia em reclamar? Estava sendo muito cara de pau. Na verdade, muitos achavam que o sujeito de óculos nem havia doado nada e só queria pegar mais itens. A galera começou a se irritar e um deles mandou o gordo de óculos pegar logo sua parte e sair, porque tinha gente esperando na fila. Outro morador também falou que ele devia ter vergonha na cara, pois o que já tinha sido entregue não seria devolvido. Disse que o comitê já estava fazendo o que podia, então por que ele estava bancando o chato da história? Que desaparecesse dali. Han Fong assistia tudo com um leve sorriso de canto. Sabia bem que o comitê jamais permitiria que alguém pegasse as doações de volta naquele contexto. Afinal, era sempre assim. Os que adoram pagar de superiores e criticar os que realmente ajudam são os mais sem noção. Alguém ao lado de Han Fong comentou algo que coincidia com seus pensamentos. Disse que esse povo era sem vergonha mesmo. E pra surpresa dele, era ninguém menos que Lee. Ele, com cara de quem não dormia fazia dias, levantou a mão e deu um oi discreto pra Han Fong. Lee parecia estar passando por maus bocados. Han Fong sorriu e comentou que fazia tempo que não se encontravam. Perguntou como ele estava. Lee respondeu com um sorriso sem graça, dizendo que estava levando. Disse que estava bem, mesmo tremendo de frio. Atribuiu aquilo à sua ansiedade e fraqueza, tentando disfarçar. Han Fong não deixou passar e perguntou se aquilo era o que ele chamava de estar bem. Lee então contou que vinha sobrevivendo só com água e uns poucos alimentos. Admitiu que a situação estava ficando bem difícil. Logo em seguida, o estômago dele roncou alto. Han Fong arregalou os olhos e quis saber se Leslie realmente não tinha mais nada em casa. Leslie confirmou. Disse que havia doado quase tudo ao comitê, achando que podia ajudar quem mais precisava, mas agora seus próprios mantimentos tinham acabado antes mesmo da nevasca melhorar. E o comitê, mesmo com boa intenção, não tinha conseguido fornecer o suficiente. Ele disse que, se pudesse voltar atrás, teria guardado mais para si, mas naquele ponto, se tentasse fazer escândalo para recuperar algo, a galera cairia em cima. Han Fong ouviu tudo com atenção e, com um sorriso meio travesso, colocou o braço em volta de Lee e perguntou se ele podia dar uma força. Lee, curioso, fez que sim com a cabeça, se perguntando qual seria o pedido. Foi então que Han Fong explicou. Se Lee topasse ajudá-lo com uma tarefa, ele daria 4 pacotes de miojo como pagamento. Lee ficou em choque, e ainda mais quando ouviu o que Han Fong queria. Perguntou sério se era verdade. Han Fong confirmou, disse que era isso mesmo e que não precisava pensar demais. Admitiu que não tinha grandes estoques, mas podia separar esses pacotes. Lee caiu no choro, agradecendo sem parar. Já tinha percebido que o favor era só uma desculpa de Han Fong para dar comida? Han Fong o tranquilizou, dizendo que entre irmãos não precisava dessas formalidades. Lee então segurou o ombro dele e, ainda com os olhos marejados, prometeu cumprir o pedido. Han Fong agradeceu e disse que era só passar depois em seu AP para buscar os pacotes. Lee aceitou feliz e se despediu. Primeiro, iria buscar os itens que o comitê estava distribuindo e foi embora animado. Han Fong, por outro lado, pensava que com aqueles pacotes e algumas salsichas, não precisaria mais ir até o estacionamento pegar informações. E embora sentisse um certo peso na consciência por usar Lee dessa forma, achava que era melhor isso do que sair no frio. Preferia ficar no aconchego de casa, comer bem e jogar tranquilo, mas foi nesse exato instante que alguém gritou seu nome alto, chamando sua atenção.